a segunda semelhança é com relação ao reino de Ravalon. Elas moram nessa construção, né, no meio das pedras. E é interessante a organização delas toda de mulheres, e também nesse trecho do filme aí, que é uma pena não estar rodando o vídeo para eu mostrar, tem muitas maçãs em volta, muitas maçãs. Todo o cenário apresenta muita fruta, e no finalzinho desse trecho elas iam até uma estátua de uma deusa, que elas especificam como a grande deusa, mas não falam nome dela nunca, e elas oferecem frutas para essa deusa também. Então isso é o que acontece lá no reino de Ravalon. Eles moram nessa montanha, numa espécie de castelo de pedras que tem lá. E o Morro de Rankstar, esse vídeo aqui também é do Morro de Rankstar. Ele tem umas saliências na pedra, assim, que sempre me lembraram muito um reino, um algo assim. Eu coloquei essa imagem aí comparativa dos dois. Essa aqui é a cidade de Mira, na Turquia, uma cidade antiga, e eles falam que essas construções aí foram usadas como túmulos, né? Mas sempre foi para mim assim muito inspirador olhar o morro de Rankstar e ter essa noção de que ali havia um reino, havia um algo escondido, ou talvez, né, de um outro tempo, de uma outra dimensão, não sei. Continuando aqui, o Morro de Avalon. Lá em Avalon, eles sobem um morro com muitas pedras, nananana, chegam lá no alto, tem um platô, que é o lugar em que eles têm contato com outras dimensões. No filme eles veem umas freiras passando assim no meio da névoa, das brumas, e eles sabem que elas não estão vendo eles. Eles estão lá, mas elas não estão vendo que eles estão lá. Então é bem em contato mesmo com outra dimensão, né? Então lembra muito o Morro das Marcas, né? Que lá em Ravalon é um morro que a gente sobe, a gente também fica lá no platô, observando um mar de montanhas à nossa frente e tendo contato com nossos parceiros, com outras dimensões também, né? Uma coisa muito interessante, uma semelhança interessante. E lá em Avalon tem uns poços de água, que elas chegam neles e olham lá embaixo como se fosse um espelho e conversam entre si com mulheres que estão em outros lugares, distantes e tudo. Elas usam como uma forma de comunicação, né? O que me lembrou das crateras lá de Ravalon, que a gente fica lá sentado, fazendo tempo, tarará, se conectando com o nosso eu superior, com o nosso eu do futuro, e vou conseguir fazer uma conexão aí entre esses dois, né? Talvez o chamado que a gente está fazendo não seja tão claro para a gente quanto é para essas mulheres lá no filme, né? Mas existe. Então é isso. Agora eu vou chegar na parte da Carla. Deixo você à vontade, Carla. Pode começar. Então, fazendo um estudo sobre a nossa etnia, os povos originários, digamos assim, que habitam a região onde é próxima, né, e onde hoje se localiza o Recanto de Ravalon, eu encontrei uma semelhança, né, com a fruta que é típica do Mato Grosso do Sul, que é a guavira, chamada também de guavirana. E para os indígenas, os guaranis, significa maçã. E ela é muito semelhante a algumas imagens, né, de outras realidades, talvez de um passado, né, que retratam maçãs douradas, as maçãs de ouro, né, que proporcionavam a vida eterna. E aí uma comparação entre a atualidade do Recanto de Ravalon é a questão do ouro monatômico, né, como uma propriedade do solo, onde as plantas que nascem, né, sobre esse solo, elas se potencializam, né, nessa questão de a gente ingerir esses alimentos com essas propriedades, na busca pelo resgate do nosso padrão original, nosso corpo original, né?
que seria a imortalidade, né? A gente busca hoje isso, o prolongamento da vida e a gente não morrer mais. Verdade. Sobre esse passado, então, essas regiões, esses mapas antigos, encontrei uma referência muito interessante partindo da maçã, que é originária então dessa região, foi o reino da Macedônia também no passado. Então, esse local provavelmente, desde sempre, foi um local muito importante. Então, Macedônia também possuía, era chamada de outros nomes, como Maquedonia, e Macedo, né, que se deriva a Macedônia, que seria Macedo, a derivação de maçã. Tudo é em relação à maçã, né? Então, esse nome Macedônia, Maquedo. Então, os nomes que se ouve falar na história, então, que seria Maquedonia, Maquedonídia, Macedônia, Maquedo, Massaedo, como uma referência a essa terra, que provavelmente teria sido uma grande extensão de terra, né? Então, a rainha Maqueda de Sabá, que foi algo também que me remeteu a essa região. Então, esse nome Macedo, na antiguidade, nos tempos antigos, as pessoas que nasciam nesse local, elas eram chamadas de fulano de Macedo, e os seus descendentes também, né? Então, por isso, a relação entre a rainha de Sabá, porque alguns a chamavam de Rainha Maqueda de Sabá, né? E Sabá era um reino rico em ouro e pedras preciosas, bem como incenso e especiarias. Rico em ouro, né? Será que era apenas o ouro que a gente conhece hoje ou seria o ouro monatômico também, né? Boa noite, Miguel. E considerando essa questão da Macedônia, a terra das maçãs, ser uma área mais vasta, mais ampla, porque a gente está falando de Avalon também como sendo um local celta, né, Flávia, da Irlanda, da Grã-Bretanha, talvez na antiguidade fosse um reino muito maior. Então, uma referência que eu tive nessas pesquisas é como a cidade de Macedo de Cavaleiros, que eles têm como o brasão aquela imagem. Mas pesquisando a história sobre a cidade, né, em Portugal, é como se aquela fruta fosse uma castanha. Eu achei que não faz nenhum sentido a cidade, o local ser um local onde a árvore predominante hoje seja a castanha, mas o nome é Macedo, né? Se refere à maçã. Verdade. Suspeito que esse reino, então, ele, além de existir no Brasil, ele existia nessas terras além, né, de que a gente conhece hoje do Oceano Atlântico, né? Sim, sim, tudo a ver. Então, sobre essas mulheres do passado, né, suspeito que sejam as Amazonas, as mulheres com habilidades, provavelmente a rainha de Sabá tenha sido uma delas. A rainha macedônica de Sabá, que Sabá também Sabat para os judeus simboliza o sétimo dia de Gênesis, né? Que é o relato da criação, assim como o sétimo dia da semana. Então, será que a rainha de Sabá pertencia ao sétimo reino? Quem é de dar aquela pesquisa, né, sabe que é importante a gente descobrir a nossa origem, né? Que muitos de nós pertencemos a esse reino do passado, né? Que legal. Então, a Maqueda de Sabá, será que era desse reino das montanhas? Faz muito sentido, né? E a origem de judeus, né? O significado de Sabat se refere aos judeus, que se tem como origem, né? Os judeus, a tribo de Judá.
Aí quem tem acompanhado um pouco das minhas pesquisas, existem grandes evidências da tribo de Judá aqui no Brasil também, né? Uau. Então, agora, comparando aquilo que eu comentei no início sobre as tribos indígenas, né? Essa região, que a gente vê no mapa aí, a gente vê até a cidade de Guaíra hoje, né? Que permaneceu com esse nome, ela é da tribo remanescente, Tecoá, Guazu, Bavira, não sei como se pronuncia direito, né? Uhum. Que é dessa região, que até tinham, né, o nome Guavira também. Então, uma coisa interessante que a gente hoje estuda, digamos assim, tem como referência em Dáquila, são nomes muito semelhantes ao qual esses indígenas se referem, que significa o próprio nome deles, que seria, né, o lugar onde somos o que somos, Ai, que lindo. né? Iguazu, grande, enorme, e Guavira, então, a maçã. Muito legal. Então, parece que as histórias assim se repetem, né? Esses vórtices de energia sempre existiram, essas interações com outras realidades, provavelmente sempre existiram nesses locais, né?